Então, Cancelheiro, queria agradecer, em primeiro lugar, a sua disposição de vir aqui conversar com a gente hoje. E queria começar perguntando para você por que ser candidato a reitor da UFSC nesse momento. Bom, em primeiro lugar, também eu quero agradecer a oportunidade. Acho que todo espaço de debate, todo espaço que se propõe a transmitir informação, ele tem que ser respeitado e privilegiado. Por isso que eu estou aqui. A condição de candidato é uma circunstância. Não foi um desejo, não foi uma vontade própria, foi o resultado de uma articulação de professores, em especial diretores de centro, que na análise da situação administrativa da universidade hoje resolveram elaborar um projeto novo, um projeto que pregasse a descentralização. E depois de elaborar o projeto, na fase de discussão de nomes, quem seria a chapa para levar esse projeto, chegaram por bem em indicar o meu nome, junto com a professora Lacoque. E, nesse sentido, eu sou a representação de um processo. Por isso estou aqui. E no que a sua chapa, a sua candidatura se diferencia das demais? Basicamente por essa base forte voltada à gestão, né? Acho que basicamente as questões hoje da universidade, naquilo que é no limite da possibilidade de gestão da administração central, ela envolve muito uma preocupação com o dia a dia, uma preocupação com a infraestrutura, uma preocupação com os serviços, né? E nas direções de centro é isso que se dá basicamente, é na direção de centro que o problema ocorre, desde a contratação do técnico até do professor ou nas condições de infraestrutura, de sala de aula, de corredor, de estacionamento. Então, a característica desse movimento é uma preocupação muito voltada com a gestão, com os gargalos do dia a dia, infraestrutura e prestação de serviço. Bom, mas ao longo dos últimos 3 anos, a professora Roselane utilizou muito um espaço de articulação que era o Fórum dos Diretores. Por que essas críticas em relação à gestão, as questões de gestão não foram colocadas nesse fórum? Porque o Fórum de Gestão é um nome de fantasia, né? Ele não é um espaço institucional, ele não é um espaço de deliberação, ele não é um espaço de discussão, ele não existe enquanto espaço, enquanto instituições. O que se faz ao longo desses últimos 3 anos é uma tentativa de se encontrar diretores a cada mês e passar informação, passar informe. O quadro de vagas para técnico vai ser esse, o quadro de distribuição vai ser esse, as decisões vão ser essas. E os diretores não se sentiram muito à vontade nessa posição de isolamento. Isso no coletivo. Individualmente as reclamações foram muitas. E a sua candidatura, ela nasce de críticas à atual gestão? Sim, ela se coloca no campo da oposição, sim. Que críticas? Em especial do distanciamento da administração central em relação às estruturas administrativas da universidade. Bom, mas a atual gestão ela foi eleita com um projeto de representar toda a comunidade universitária e abrir espaços de discussões. Você pensa que esse projeto fracassou? Acho que o desencanto vem disso. A promessa além da possibilidade, a promessa que não pode ser cumprida, a promessa com o nítido cunho eleitoral de busca de voto, que aconteceu antes e acontece hoje, ela está fadada ao desencanto, ela está fadada ao insucesso. A bandeira da mudança sempre é uma bandeira que cola, que pega, sempre é uma expectativa de mudança, mas a realidade da gestão é outra. Acho que muito da crítica que se tem à atual gestão vem de um desencanto, em especial naquilo que era o mais fácil de fazer, que era conversar, que era dialogar. Acho que faltou aí um aprimoramento, um entendimento melhor do que seja dialogar. Então você caracterizaria a gestão da Roselane como uma gestão que dialogou pouco? Acho que ela dialogou pouco e ela dialogou não no sentido profundo de entender as demandas, de entender o conjunto. Acho que ela dialogou com uma parte específica e não o suficiente para atender o conjunto. E seria só nisso que se diferenciaria do projeto da atual candidatura da professora Roselane Lúcia? Só aí nós já temos duas variáveis interessantes, né? O distanciamento em relação à gestão e o distanciamento em relação ao conjunto dos setores fora da gestão que esperavam um diálogo mais efetivo. Que são duas marcas bem distintivas para se criar um movimento de oposição. Bom, e o que você considera que é o central da sua candidatura? Acho que é dar conta do dia a dia. A gente tem andado muito por aí, conversado com muita gente, e o que angustia mesmo são as condições materiais, as condições de infraestrutura. As condições para que se possa estudar em melhores condições
a situação em que os técnicos possam realizar melhor as suas atividades e os docentes da mesma forma. Acho que nós temos um problema grave na infraestrutura, um problema grave no serviço. Isso acho que é um eixo central que tem que ser prestado atenção. Acho que a gestão ela tem a obrigação primeira em melhorar as condições do dia a dia, porque é ali que a gente estuda, trabalha, é ali que a gente vive, e essas condições não são as melhores nesse momento. Bom, entrando nesse assunto, a educação nacional passa hoje por uma crise orçamentária de proporções significativas, com cortes na ordem de 12 bilhões de reais. Isso tem reflexos na nossa universidade aqui. Como você caracteriza os cortes e a relação que a reitoria teve com o governo federal no último período? Acho que ela teve uma administração relacional, ela fez o papel dela de se manter sempre atenta ao Ministério, sempre atenta às políticas públicas do governo federal. Ela fez o que qualquer gestor de federal faria. Não vejo a crítica por esse lado. Acho que ela tenta, no máximo das suas possibilidades, conseguir o máximo de recursos possíveis para a universidade. Num momento de crise, num momento de corte, como você bem lembrou, que atinge todo mundo. Acho que a questão vai além disso. Acho que tem que ampliar são os canais de comunicação com Brasília, com a bancada federal, com o Ministério, com outros ministérios, não ficar só dependendo do MEC. Existe, mesmo que haja um corte geral, existe centenas de possibilidades de captação de recursos, de financiamento de projetos na área pública, em ministérios importantes como o da Saúde, da Agricultura, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Acho que faltou aí, em relação ao governo federal, uma ação mais efetiva de representação perante esses órgãos. A crise que atinge a universidade, que corta, ela é grave, ela é gravíssima. Então, numa outra direção, acho que é necessário ter sim uma política forte também em relação à iniciativa privada, sim, em relação às empresas, às entidades não governamentais, para buscar recursos também nesse orçamentário. Bom, e ainda em relação aos cortes, como você enxerga o papel desempenhado pelo governo federal? É a crise, né? O governo está numa crise gigantesca, muito reflexo da crise nacional. Há toda uma discussão do modelo que foi adotado, o modelo de expansão de serviços, o modelo da expansão das políticas públicas, que necessariamente gera gastos. E, de outro lado, uma série de isenções que foram realizadas ao longo dos últimos anos, que permitiu exatamente essa circulação de capital, essa circulação de crédito e o aumento do consumo. Bom, foi uma política econômica adotada que, num dado momento, com a escassez de recursos, obriga a realização, então, dos cortes nesses programas públicos, nos programas de políticas públicas. Esse é o drama que o governo vive hoje. É um governo que se pauta por uma perspectiva progressista, que tem um compromisso com as políticas públicas, mas que, de outro lado, se vê amarrado pelas circunstâncias da economia, né, com a falta de recursos. E aí o que fazer? Aumentar os impostos para refazer o caixa, realizar cortes em setores como a educação, por exemplo. Esse é o drama do governo federal. Mas, candidato, esse não seria um discurso muito naturalizador em relação à crise orçamentária que a gente vive hoje? Porque se nós observarmos, por exemplo, foram cortados 12 bilhões da educação pública, mas foram repassados 11,7 bilhões para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. O senhor não pensa que há uma desproporção, por exemplo, no repasse entre a iniciativa privada e a iniciativa pública? Acho que o FIES é um programa que visa atender estudantes também, só que estão na iniciativa privada. Na maior parte dos casos, estudantes que têm baixa renda, estudantes que não passam nas instituições públicas e que, de alguma forma, ficaram afastados do ensino superior ao longo dos tempos. Exatamente como quando se vê um programa como a Universidade Aberta do Brasil, que tu utilizas o ensino à distância para expandir o número de alunos, é uma proposta que acho que é válida do ponto de vista da inclusão, de colocar mais gente no ensino superior. É evidente que o ensino superior privado ele tem um custo, então não vejo mais pelo viés de que há um empresariamento ou há um financiamento dos sócios proprietários das empresas, das instituições particulares. Eu vejo mais como uma possibilidade de auxiliar aqueles estudantes que não teriam condições de pagar a mensalidade e que têm daí nesse programa uma oportunidade de estar no curso superior. E muitas dessas instituições também particulares, vamos falar assim, que recebem auxílio, que via o programa, elas não necessariamente são de capital meramente privado, muitas delas são instituições comunitárias, instituições filantrópicas, instituições religiosas de ensino superior. Há que fazer então uma distinção.
Mas o principal que eu vejo é o benefício que traz a essa massa de estudantes, que na maioria dos casos trabalhadores, que não teriam como se sustentar se não fosse o auxílio do programa. Quanto ao corte nas federais, sim, acho que quando eu falo que a professora Roselane fez uma gestão naquilo do limite, eu não estou dizendo que nem ela, nem eu, nem você concorda com o corte. Acho que o corte na educação sempre é criticável. Mas, candidato, você não pensa que desses 12 bilhões repassados para o FIES, eles poderiam ter expandido as vagas públicas em universidades públicas federais? Poderiam, mas nós temos todos os limites. Uma federal, por exemplo, é uma instituição da estrutura da administração pública federal, né? Ela é uma autarquia. Ela tem as suas limitações operacionais, folha de pessoal com técnicos, folha de pessoal com docentes, infraestrutura, manutenção, vagas, abertura de vagas, então tudo tem uma consequência, né? Acho que dá para combinar o aporte de recursos aos estudantes que são da rede particular e a manutenção dos recursos necessários às federais, às públicas. Acho que é uma questão, então, de combinação e de um melhor ajuste. Por quê? Você diria que as instituições públicas são menos eficientes na gestão dos recursos? Não creio que seja essa a questão. Isso é um mito que não faz parte do nosso discurso, atribuir a ineficiência da prestação de serviço pelo fato de ser setor público ou pelo fato de ser servidor federal ou público. Não vejo por aí. Bom, mas ainda sobre a naturalização dos cortes orçamentários, para dar um exemplo, o governo federal, no plano Safra 2014-2015, destinou 156 bilhões para o programa na agricultura. No ano de 2015 e 2016, aumentou esses recursos para mais de 180 bilhões, ao mesmo tempo em que cortava do orçamento dos serviços públicos, como a educação e a saúde, somas significativas na educação, 20% dos recursos do MEC. Você não pensa que esse discurso da gestão da crise, de buscar recursos extra-orçamentários, naturaliza os cortes no orçamento? Não creio que naturaliza, porque se tu falas assim, é necessário cortar, por exemplo. Tá? Se tu faz o corte na educação, se tu faz o corte na saúde, são os setores que menos deveriam ter corte. Então, acho que a crítica que se faz ao governo federal ou o entendimento da situação não significa naturalizar, significa entender o grau, o limite da nossa interferência junto a essa decisão. Porque nós podemos fazer um brado contra o corte, nós podemos fazer um manifesto contra o corte, nós podemos fazer uma posição na Andifes perante o corte, podemos fazer uma manifestação de rua perante o corte. Isso é uma questão. Se isso desnaturaliza a situação, muito bem, isso é possível fazer. Mas isso não muda a realidade do corte em si. Nós estamos disputando uma eleição para a reitoria, para fazer a gestão da reitoria a partir do ano que vem, dentro de um determinado quadro que expõe o nosso limite. Então, dentro desse quadro, que é um quadro administrativo, que nós temos que encontrar as soluções. Mas, de maneira geral, quanto ao corte na saúde e educação, sempre elas são, não deveriam nem ser tidas como opções, né? Não é nem o caso de tratar, essa é a última opção, não deveria ser tida como opção. Saúde e educação, porque na saúde tu tens o SUS, por exemplo, que é um programa fundamental para quem ganha pouco, para baixa renda. E na educação tu tens as federais, tu tens a possibilidade de chamar para o ensino superior, a partir agora do ano que vem, com 50% de vagas para o sistema de escola pública, é ali que tu tens a possibilidade de fazer a verdadeira inclusão, né? Então acho que não é assim naturalizar, a questão é que tu tens o limite administrativo para a situação que tu estás disputando. Bom, mas alguns poucos reitores, como no Rio de Janeiro o professor Roberto Lerrer, levou para o Conselho Universitário um embasamento sobre uma crítica que se fazia aos cortes na educação, justificando que o governo não alterou, por exemplo, o montante destinado ao pagamento dos serviços da dívida, os montantes destinados à agricultura e à iniciativa privada, enquanto cortava os serviços públicos, e propôs ao Conselho Universitário o não início do semestre nessas condições. Como você avalia algo dessa natureza? Mas isso não altera a realidade das coisas. Para não iniciar o curso, não iniciar as aulas, não altera a realidade do corte. Se alterasse, seria fácil. Se fosse reitor, o que o senhor teria feito? Em relação a isso? Ao não início das aulas? Bom, em relação aos cortes, como teria se pronunciado? Que ações teria proposto? Faria crítica, mostraria o reflexo do corte em relação aos nossos programas, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. Faria a crítica em relação aos cortes, mostrando que pode vir a afetar as políticas de permanência.
Mas isso não altera o quadro da realidade. O quadro da realidade, nós temos um orçamento definido, nós temos as rubricas definidas, nós temos que fazer a gestão desses recursos. Uma coisa é tu fazer a gestão estando na frente da gestão, outra coisa é tu fazer a análise não estando na gestão. E às vezes mesmo estando na gestão, a análise que faz o resultado que se toma, ou a política que se pretende tomar, ou a ação que se pretende tomar, ela não altera a realidade. Bom, e como fica o tema, por exemplo, da autonomia universitária? A autonomia ela tem o seu limite, né? A autonomia não significa soberania. Nós somos uma autarquia federal, nós estamos na estrutura do Ministério da Educação, nós somos um ente da administração indireta. Então nós somos um órgão da administração. É evidente que nós não temos a soberania. Nós temos autonomia didática, nós temos autonomia pedagógica, mas nós temos um orçamento que vem do Ministério. Nós somos um órgão do Poder Executivo, trabalhando dentro de um orçamento prévio, trabalhando com um quadro de servidores que são servidores da União, servidores públicos federais, e esse é o nosso limite. Né? Então, é preciso compreender que nós somos uma estrutura administrativa e não um ente independente. Nós não somos uma organização não governamental. Nós somos um ente da administração. Bom, e que saídas a sua candidatura apresenta, no caso de ser eleita, para a questão dos cortes no orçamento? Nós vamos trabalhar dentro do limite que vem, dentro dos recursos que vem, e deles nós vamos fazer a distribuição necessária dentro daquilo que é discricionário à administração. Por exemplo, questões como o programa de permanência, tanto no que se refere à moradia quanto à bolsa ou restaurante universitário, tem que ser visto no estado atual que ele se encontra. E mais do que isso, com o aumento do número de estudantes que vem de escola pública o ano que vem, há um crescimento no número de pessoas a serem atendidas. Então, muito provavelmente vai ter que haver um implemento na rubrica destinada aos programas de permanência. Então, dentro do que se tem, dentro do limite orçamentário, tem que fazer escolha. É isso que vai definir daí o caráter da gestão, quais as escolhas que ela vai fazer. Bom, esse ano foi marcado aí por um ciclo de greves de tais professores e estudantes que denunciavam os cortes na educação e exigiam posições da reitoria. Como você avalia que foi a relação da reitoria com esses movimentos? Acho que a reitoria tem alguma dificuldade de relacionamento. Ela encara o movimento tanto dos professores menos, porque teve um certo alinhamento, mas em relação aos técnicos administrativos, acho que não foi uma boa articulação em termos de diálogo, em termos de aproximação. Porque são pautas distintas, as duas pautas, tanto dos técnicos quanto dos professores, eram direcionadas ao governo federal. Eram pautas econômicas que não estão no âmbito da decisão da administração. Então, o que a administração tem que fazer nesse sentido é considerar todo o movimento reivindicatório, tanto dos técnicos quanto dos docentes e, eventualmente, dos alunos em relação ao governo federal, como parte constitutiva da complexidade que é a Universidade Federal. Tem que entender como é que funcionam os movimentos, tem que entender como é que funciona a organização de cada setor e a dinâmica de cada um. Se for considerar como um inimigo, como aquele a ser combatido, como aquele que quer ver a destruição da administração, dificulta muito a relação. Acho que tem que ter uma política de conversa, assim, não falseada, mas de entendimento, principalmente quando a pauta se direciona ao governo federal. Bom, ao longo dessas greves houveram algumas questões polêmicas. Uma das questões mais polêmicas que houve foi, por parte dos técnicos administrativos, uma decisão do movimento político deles de fechar o restaurante universitário e a biblioteca universitária. Enquanto de parte do movimento estudantil, especialmente do DCE, havia aí uma pressão para que eles fossem reabertos. E a reitoria da professora Roselane decidiu terceirizar aqueles técnicos que estavam em greve e abrir o restaurante universitário à força. Isso. Como você avalia essa medida da reitoria e o que faria se fosse reitor naquele momento? Esse é um momento típico de tensão, por exemplo. De um lado, tu tens os técnicos utilizando como tática de luta o fechamento do restaurante e os estudantes defendendo, via DCE, defendendo aquilo que constitui a base das reivindicações dos estudantes. Então, tu tem um momento típico de tensão, onde as duas reivindicações são justas, né? Se justificam, ao menos, vamos dizer assim, porque é no contexto do rol de pretensão de cada categoria. A solução foi tomada depois de 2, 3 meses de greve. Então, se era para ter sido tomada uma solução desse tipo, que fosse tomada antecipadamente, junto com a direção do movimento sindical e junto com a direção do DCE. Acho que essa é uma característica que pode vir a ser marca da próxima gestão. Tem que se antecipar os conflitos, tem que ter canal de negociação com os setores.
para ver qual é a melhor forma. Fecha a biblioteca, por exemplo, os alunos reclamam, né? Porque querem a biblioteca. Fecha o restaurante, os alunos, principalmente aqueles que têm mais baixa renda, reclamam. E do outro lado tem os técnicos que estão na pauta deles, a reivindicação deles também é justa. Então, como é que tu farias numa situação dessa, tu sendo reitor, por exemplo? Uma questão que é de alta tensão, porque não tem como agradar os dois ao mesmo tempo, que tem que chegar num termo onde os dois possam conviver e a estrutura funcionar normalmente. Foi o que acabou acontecendo. No caso, se fosse a sua gestão, você teria tomado essa decisão de terceirizar os servidores que estavam em greve? Acho que teria tomado alguma outra atitude em relação ao que poderia ser feito com os técnicos. Escalonar o funcionamento do restaurante, ver qual um cronograma que pudesse ter sido realizável dentro do entendimento aceitável pelo movimento sindical, sem que chegasse a esse ponto de caracterizar aquela atitude como terceirização. Bom, o movimento docente fez uma greve esse ano que culminou aí numa reorganização das antigas Assembleias Gerais Universitárias. O senhor participou do movimento de greve docente? Não participei. Eu sou filiado ao Sindicato dos Professores da PUFSC. Acompanhei o movimento, as assembleias do sindicato não deliberaram pela greve e eu não participei da greve. Mas a greve é do sindicato ou da categoria? A greve é da categoria. Uhum. Mas o senhor considera que a categoria estava em greve? Não considero. Acho que no conjunto não caracterizou um estado de greve a ponto de ter parado a universidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Acho que alguns cursos entraram em greve, uma parcela dos professores entrou em greve, mas não a ponto de caracterizar como os docentes da Federal de Santa Catarina entraram em greve. Acho que foi um movimento que teve a sua pauta, teve a sua forma de organização, juntou novamente alguns setores de estudantes e de técnicos, deu um outro caráter à forma de organização, que tem que também ser considerado, mas não chegou a caracterizar como um movimento paredista que tenha envolvido toda a universidade. Bom, mudando um pouco de assunto, uma das críticas que se faz à sua gestão é que você representaria, a sua candidatura representaria o retorno de velhos grupos políticos, algumas vezes caracterizados aí pela oposição como uma velha oligarquia dentro da universidade. Como você responderia a essa crítica? Se eu pudesse entender quem são esses velhos grupos e essa velha oligarquia, eu teria condições de responder. Bom, alguns sujeitos políticos da candidatura da professora Roselane dizem que a maçonaria, alguns grupos políticos remanescentes da ditadura. E o que é que seriam esses grupos remanescentes da ditadura? Quem seriam eles? Bom, a maçonaria está presente? Mas o que é a maçonaria? Bom, historicamente a maçonaria esteve presente nas gestões administrativas da universidade, contribuindo aí com alguns sujeitos que compuseram a administração central e dizem, muitas vezes na história da universidade, tiveram uma influência decisiva no direcionamento político da universidade. Você pensa que não? Dizem como? Bom, está inclusive presente no próprio livro da professora Roselane dos 50 anos da UFSC. Quem, por exemplo? Bom, eu não caracterizaria no lugar dos seus opositores. Por isso que eu gostaria de saber como é que o senhor vem respondendo a essas críticas. É a primeira vez que essa afirmação surge, não esteve na pauta ainda e eu não consigo fazer uma resposta adequada pela fraqueza da informação. Bom, professor, outra questão que também é polêmica sobre a sua candidatura seria o seu posicionamento sobre a própria eleição. Alguns sujeitos dizem que o senhor apoiou no Conselho Universitário como representante no CUM o parecer que defendia que a eleição deveria acontecer nos moldes do 70-30. Como foi o seu posicionamento naquele momento e que posição o senhor efetivamente defende? Se essa afirmação vem de alguns sujeitos, esses sujeitos são equivocados, porque o parecer do professor Gregório não apontava para o 70-30. O parecer do professor Gregório dizia que a eleição, na forma de consulta informal, deveria ser decidida pelo Conselho de Entidades e não pelo Conselho Universitário. E eu apoio firmemente essa posição, né? Porque a minha posição é a posição do Conselho da Unidade do CCJ. Eu historicamente defendo o voto paritário. Fui eleito na direção do centro pelo voto paritário
E não há dificuldade nenhuma em relação a isso. Agora, o parecer do professor Gregório indicava que a forma de escolha deve ser tomada pelas entidades e não pelo Conselho Universitário. Porque sendo a decisão tomada pelo Conselho Universitário, necessariamente ela teria que ser nos moldes da lei e do decreto, que é 70-30. Como eu não quero que a eleição se dê na forma do 70-30, mas sim pelo paritário, o meu entendimento é que essa decisão e essa organização do certame tem que ser feita pelo Conselho de Entidades. O senhor é contrário ao 70-30? Sim, claro. Assim como sou contrário ao voto universal. Por quê? Porque ele destoa, ele não dá o equilíbrio necessário, tanto um lado quanto o outro. O equilíbrio está no paritário, onde as três categorias podem ter, no conjunto, a sua representação. Bom, mas o senhor não acha que é desproporcional que, por exemplo, os estudantes, que são a maioria dentro da universidade, né, mais de 30 mil estudantes dentro da UFSC, tenham limitado a sua participação política a 1/3? Eu não acho que é limitado, porque ela é uma categoria das três categorias. Ela é igual aos técnicos e ela é igual aos docentes. Ela é um dos setores da universidade. Então ela tem que representar exatamente esse 1/3 da universidade. O senhor não pensa, então, que haveria uma desproporção política na representação no voto paritário? Haveria uma desproporção política se fosse pelo voto universal. Aí uma parte da categoria teria 30 mil votos. Uma outra parte da categoria teria 2.500, uma outra parte teria 3 mil e poucos. Bom. Aí sim haveria desproporção. Se tu entende a universidade como constitutiva de 3 segmentos, os 3 são importantes, os três têm que ter o mesmo peso. Bom, uma outra crítica que os candidatos fazem é que a sua candidatura ela estaria aí envolvendo o DCE e o Sintufsc, e haveria aí uma certa cooptação tanto da entidade representativa dos técnicos administrativos quanto representativa dos estudantes. Como o senhor responderia a essa questão? Essa crítica não me chegou ainda. Ninguém fez essa crítica. Outros setores, outras pessoas, nenhuma outra pessoa e nenhum outro setor me fez essa crítica ainda. O senhor não escutou em nenhum momento durante os debates? Não. Durante um debate teve uma pergunta que eu achava do aparelhamento do movimento estudantil. Eu sou frontalmente contra o aparelhamento. Na sua candidatura, há membros do DCE, da direção do DCE e da direção do Sintufsc que estão... Evidente que é. Evidente que há a participação de dirigentes de diretório central, de sindicatos trabalhadores, de centros acadêmicos, de empresas juniores, pessoas estudantes normalmente, e que têm a sua militância no movimento estudantil, no movimento de empresas juniores, nas atléticas. Ainda bem que são pessoas que têm militância e que sabem o que estão falando. Isso para mim é um fator positivo e não um fator negativo. E o que o senhor pensaria se houvesse aí uma acusação de aparelhamento dessas entidades? Eu diria que não há um aparelhamento, é uma acusação leviana, uma acusação sem sentido. É uma acusação justamente se viesse esse tipo de acusação, é de gente que não entende a dinâmica e a complexidade da universidade. Mas uma das denúncias que estão sendo feitas é de que no Sintufsc, por exemplo, está sendo organizada uma festa comemorativa do Dia do Servidor Público 4 dias antes da eleição, ao invés, por exemplo, de ser realizada no dia 30, que será o dia de ponto facultativo na UFSC para a comemoração do Dia do Servidor Público. E de que, além disso, todos os materiais dessa festa levam exatamente a cor da sua candidatura. Isso aí tem que ser questionado ao Sintufsc, né? Não a mim. Eu vou às festas do sindicato há 10 anos, desde que eu estou aqui na universidade. Isso não teria a ver com que alguns coordenadores do Sintufsc fazem parte da coordenação de campanha do seu comitê? Tem dirigentes do sindicato e dirigentes do movimento sindical que participam de outras candidaturas também, não vejo por aí. Bom, mudando um pouco de assunto, gostaria de entender qual é a sua posição sobre a EBSER. A minha posição sobre o hospital universitário é bem clara. Dos 103 leitos que estão fechados e a necessidade de reabri-los, nós precisamos hoje contratar algo em torno de 600, 700 servidores, para que o hospital possa plenamente atender o SUS e atender as pessoas que lá chegam, e ao mesmo tempo para que o hospital possa realizar a sua função como hospital de pesquisa e de estágio, é necessário ter as portas abertas, ter leitos abertos. Não há como hoje o Ministério da Educação conceder vagas para técnicos
modelo como é hoje, não há outra alternativa. Bom, não havendo outra alternativa que não seja EBSER, sendo essa alternativa para reabrir os leitos para contratar os servidores, eu creio que de forma responsável a administração tem que caminhar nesse sentido. Claramente penso assim. Bom, o senhor pensa que a UFSC deveria aderir à EBSER? Já deveria ter aderido há muito tempo, porque a cada dia que passa, mais leitos podem ser fechados, mais pessoas podem ficar sem atendimento e se agrava a situação do campo de estágio para o nosso servidor, para os nossos alunos. O senhor não pensaria que há uma naturalização nesse discurso sobre o problema do HU, uma vez que quem vem gradualmente cortando os recursos do HU é o próprio MEC, que propôs a EBSER como alternativa à perda de orçamento? Mas se ele apresentou essa alternativa e sendo a EBSER uma empresa pública, cujo capital é 100% público, ou seja, é um ente da administração, onde não há gestão da iniciativa privada, o serviço continua sendo 100% SUS, o 100% público, o SUS continua sendo a referência e o dinheiro é orçamentário. Tu estás fazendo a troca de gestão de um ente autárquico, como é hoje, por um ente empresa pública, mas é tudo dentro da administração, uma cidade de naturalização. Dentro da administração, mas quebra o regime único. Mas aí tu tens a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa estatal, capital 100% público, cujo regime de trabalho é seletista. E nem por isso tu defende a privatização da Caixa. Bom, mas essa já não seria uma forma de privatização? Mas qual? Bom, precariza as condições de trabalho, cria regimes diferenciados de contratação. Sim. Mas é um regime constitucionalmente aceito. Na Petrobras, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista, onde o Estado tem a maioria das ações, o regime de trabalho é seletista. A Caixa Econômica, o regime é seletista. Os Correios, o regime é seletista. É a forma de contratação. Isso não é o essencial, a forma de contratação. Não é essencial? Não, o essencial é a prestação de serviço, evidente. Porque senão tu vai dizer que é possível privatizar a Caixa, que a Caixa é um órgão é um órgão privatizado, é um órgão da iniciativa privada, e não é. Mas a alternativa não deveria ser defender o regime único de trabalho e a recomposição da verba do HU? Mas a questão olha como eu estou falando, a questão de defender é uma circunstância. Eu posso defender. Eu defendo o regime 100% estatutário. Tu pode defender. Nós dois defendemos. Eu sou contra a EBSER a princípio. Tu és contra a EBSER a princípio. Nós podemos ter a mesma posição em defender. Não se trata aqui de defender, se trata de fazer a gestão. Tu assumes a reitoria o ano que vem com a opção da EBSER. Não se trata de defender. Tu pode defender, mas tu tem que fazer a gestão. Essa é a diferença entre estar na defesa da pauta e fazer a gestão da pauta. É para isso que nós estamos nos apresentando como uma possibilidade. Bom, a comunidade universitária demonstrou, através da consulta que foi realizada, que ela seria contra a adesão à EBSER. Uhum. E, claro, isso coloca a universidade na busca por um outro caminho. E a universidade parece, principalmente a partir dos debates que foram realizados sobre a EBSER, está disposta a lutar conjuntamente pela recomposição do orçamento do HU, para a manutenção do regime jurídico único e para a gestão unificada do HU 100% público. Mas o HU vai ficar 100% público. Ele não tem como não ser 100% público. Seja numa forma de organização, seja por outra. Não se trata disso. 100% público ele é e vai ser sempre. Não se trata de uma ruptura em relação a isso. Eleito reitor, você desconsideraria essa consulta e aderiria à EBSER? Sim, mas já devia ter sido feito isso há muito tempo. É isso que a professora Roselane está revendo agora. Quanto mais tarde fica, quanto mais tarde tu faz a adesão ao governo federal, pior, mais se agrava a situação. É essa a situação. Esse é o quadro. Você não vê uma incoerência, por exemplo? Você disse antes que um dos problemas da atual administração é que ela não soube abrir o diálogo de uma forma representativa em relação a todos os setores da vida universitária. Agora, quando trata da consulta à adesão à EBSER, o senhor daí disse que tem que adotar as medidas necessárias, mesmo que o diálogo não aconteça, porque os servidores do HU, por exemplo, rejeitaram por ampla maioria a adesão à EBSER. Você contrariaria a decisão desses Sim, porque num dado momento a consulta disse sim ou contra a EBSER. Polarizar entre sim ou não, ela empobrece a discussão. A discussão é maior do que isso. Isso foi feito no começo do semestre. Né? De lá para cá, a situação se agravou sobremaneira. A cada dia que passa, a cada mês que passa, a situação se agrava. Então, o plebiscito que foi feito, ele foi consultivo, ele não foi vinculante. A vinculação é do Conselho Universitário.
O gestor que tenha um mínimo de responsabilidade, ele vai considerar como legítimo o processo de consulta, que foi legítimo, a comunidade se manifestou legitimamente, mas aquela alternativa que foi dada entre sim ou não, ela não dá conta da totalidade do problema. Se ela tivesse dado conta da totalidade, a universidade já teria achado a solução. Percebe? O plebiscito indicou um caminho, só que esse caminho não é viável. Ele não tem como ser realizado. Então tu ficas amarrado a uma solução que não existe ou tu procuras uma outra solução. Essa é a questão do dia. Porque aquela solução que veio do plebiscito, ela não é uma solução. Não adianta dizer, vamos buscar financiamento constitucional, vamos buscar na Andifes uma solução, vamos fazer uma manifestação contra. Isso não altera o quadro da realidade. Mas alguma dessas medidas foi feita? Bom, a gestão está aí, né? Você não pensa que um caminho seria exigir através da Andifes, exigir através das pressões que um reitor exerce pela dignidade do seu próprio cargo, ou se posicionar para a sociedade catarinense? Mas ele pode se posicionar, ele pode exigir, ele pode defender, ele pode fazer o que quiser. Pode. Politicamente ele pode, ele deve. Nós fizemos um plebiscito aqui, foi 70% contra Disser. Olha aqui MEC, olha aqui ministro, olha aqui Dilma. Mas isso não muda a realidade do fato da administração. Essa é a questão. Se mudasse, já teria acontecido. É que ela não muda, ela não tem o poder de modificar a decisão, ela não tem a capacidade de modificar o funcionamento da administração. Não é a vontade do sujeito que faz a mudança. É o conjunto das forças. E o conjunto das forças hoje não é favorável àquilo que nós eventualmente possamos defender. A correlação de forças não é favorável. Então não adianta o discurso não altera a realidade da administração. Bom, o senhor não pensa que se reduz aí a posição do reitor a um gestor da crise? Ele é um gestor da crise. Antes de mais nada, ele é um gestor da crise. O senhor defenderia isso? Não é que eu defendo, é que ele é essa situação. Ele é um gestor da administração, ele é um gestor. E o que falta é a gestão. Então tu tens o montante de recursos para fazer a gestão e é dentro desse montante que tu vai fazer a gestão. O que é que nós estamos propondo de diferente? Tu tens que buscar recursos extra-orçamentários. É isso que vai dar capacidade de fazer uma gestão melhor ainda, mais criativa, onde o custo do corte seja minimizado. Mas daquilo que é recurso orçamentário, não há outra alternativa. O reitor é um gestor da administração. Ele é um gestor. Isso aqui é uma máquina da administração, é uma autarquia. O que ele pode fazer é, via políticas de incentivo à busca de financiamentos, trazer mais recursos para áreas que eventualmente não sejam contempladas pelo orçamento próprio. Você poderia caracterizar que recursos extra-orçamentários seriam esses? Qualquer recurso que venha de contratos, convênios e ajustes com empresas particulares, com órgãos do governo, com agentes de financiamento, com instituições não governamentais. Qualquer entidade pública ou privada que queira fazer parcerias com a universidade, via os projetos de pesquisa e extensão dos nossos docentes e dos nossos técnicos, nós temos que estimular isso, nós temos que estimular a busca de novos recursos. O senhor não pensa que isso torna a universidade vulnerável àqueles projetos que a iniciativa privada tem interesse em financiar? Mas tomara que a iniciativa privada tenha interesse em financiar muitos projetos, é isso que nós queremos. Você não acha que há uma seletividade na iniciativa privada? Não. Ela financia de modo igual as áreas de humanas, as áreas tecnológicas? Ela tem que buscar naquilo que é do seu interesse e a universidade tem a capacidade de oferecer. Naquilo que a universidade tem a capacidade de oferecer e que haja a manifestação de interesse da iniciativa privada, nós temos que estar abertos a essa possibilidade, sim. Áreas de humanas, a nossa área mesmo, na área do direito, por exemplo, ciências sociais aplicadas, área de humana, onde não há muito a interação com a iniciativa privada, nós temos que buscar outras formas de recursos. Setores públicos, setores não governamentais, que possam nos auxiliar a desenvolver nossas pesquisas. O processo republicano resguardou a universidade, procurou atribuir não autonomia substantiva, uma separação da universidade da necessidade de obter recursos por via própria, acreditando nos processos republicanos que a universidade ela seria uma organização especial, embora uma organização do Estado, uma organização especial, e que para a produção de conhecimento independente e crítico sobre todas as esferas da vida, seria necessário que a universidade, em primeiro lugar, não precisasse se submeter à direção direta de qualquer governo e, em segundo lugar, não precisasse se preocupar com a obtenção de recursos. Isso não quebra um princípio da universidade republicana? Mas qual é por quê?
Que republicanismo você está falando dessa última gestão? Não, o processo republicano histórico de construção das universidades. Não creio. Não creio. O Brasil é uma república federativa. O republicano, ele vai além do modelo universitário, ele é uma concepção de organização do Estado. O Estado nosso é um Estado democrático, né? É um Estado onde a república, nesse sentido que tu estás falando aqui do zelo pela coisa pública, ele é preservado em todas as instâncias. A gestão cabe fazer isso, o zelo da coisa pública, e é isso que nós queremos fazer. Zelar a coisa pública, daquilo que é mais importante para nós aqui, que é a produção do conhecimento, tanto no ensino quanto na pesquisa e na extensão. Para gerar o conhecimento em toda a sua plenitude, o zelo pela coisa pública, o cuidar bem dos recursos, o cuidar bem dos processos, ele não é em oposição à busca de recursos. Ao contrário, tu pode buscar recursos na iniciativa privada, tu pode buscar recursos no poder público e tratar esses recursos com o mesmo zelo, onde não haja fraude, onde não haja desvio, onde não haja corrupção. Mas tu tens que entender que nesse processo de elaboração, o nosso produto, entre aspas, o produto nosso, entre aspas, ele passa por um processo que é essencialmente acadêmico. Ele passa pelo departamento, ele passa pelo curso, ele passa pela pró-reitoria, ele passa pelas instâncias de deliberação, ele passa pelo conselho universitário. Então há todo um processo de controle em torno dos nossos projetos, feitos por técnicos e feitos por estudantes. Então o princípio republicano, ele não é de longe incompatível com essa necessidade que nós temos hoje de ampliar as nossas fronteiras. Como fica a produção do conhecimento que é crítico em relação à própria iniciativa privada? Bom, parte do conhecimento que não é crítico à iniciativa privada, ele pode ser ajustado à iniciativa privada. Então, se tu vai trabalhar num motor da WEG, por exemplo, as engenharias vão trabalhar no motor da WEG. Se é necessário tu trabalhar a produção de ostra e camarão via o Centro de Ciências Agrárias, tu vai trabalhar nessa perspectiva. Então, parte da produção do conhecimento da nossa universidade, que é técnico, que é voltada à produção, que é voltada ao mercado de trabalho, que é voltada à geração de renda, a atividade da pesquisa, a atividade da ciência é inerente ao mercado, é inerente ao mundo do trabalho. Você considera que essas relações, então, elas predominam e devem orientar as relações que a universidade estabelece, as parcerias público-privadas, os pactos de gestão? Eu não peguei o começo da pergunta. O senhor defenderia aí que essas relações que já estão instituídas, elas devem continuar predominando dentro da universidade? Não da pactuação, de gestão? Não deve nem predominar e nem ser predominante. É uma faceta da universidade, a possibilidade de tu realizar a interação com a iniciativa privada. É uma faceta. Não se trata de privatização da universidade, não se trata do empresariamento da universidade, mas se trata de verificar que em alguns cursos que nós temos aqui, alguns centros que nós temos, alguma produção do conhecimento, ela só funciona, ela só existe se em interação com o setor produtivo. O que não pode é vitimizar, não é nem vitimizar, o que não pode é transformar esse setor, que é produtivo, que é criativo, em algo que seja apartado da universidade. Ele não é apartado, ele é inerente à universidade. Outras áreas do conhecimento não têm esse viés. A área das humanas, a área de ciências sociais aplicadas não tem esse viés. Então, o financiamento nessas áreas tem que ser de outro tipo, tem que ser de outra modalidade. Agora, nas áreas cuja produção científica se volta ao mercado, por exemplo, onde gera emprego, onde gera renda, onde se dá o desenvolvimento econômico, ali é necessário sim uma posição a favor da universidade e não contra. Bom, candidato, se você me permite voltar um pouco no tema anterior, no que diz respeito à EBSER, ao HU, você diz que a quebra do regime de contratação jurídica único não torna o HU menos público. Não. No caso, por exemplo, da contratação de professores via OSs? Eu acho que essa não é uma possibilidade. A organização social, por exemplo, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, não tem um dono, não tem um sócio capitalista, né? Não é uma empresa no sentido comercial. Ela é uma associação civil, sem fins lucrativos, que é qualificada pelo Estado para prestar determinadas atividades que seriam próprias do Estado, saúde e educação, por exemplo. Então, parte hoje do sistema hospitalar, em alguns estados, é feito por organizações sociais. Mas isso não significa um empresariamento, porque não há a empresa OS, né? Ela é que nem o UFSC à esquerda, uma organização. Não sei se vocês já são organização, já são associação.
ou se não for, é uma associação civil, sem fins lucrativos. No caso da EBSER, se trata de empresa pública. E no caso de uma proposta que surgiu de contratação de professores por meio de organizações sociais, eu não creio que isso vai avançar. Não creio que essa seja uma possibilidade. Há um certo tempo, um dirigente da CAPES aventou isso como uma possibilidade, mas eu não creio que ela tenha passagem no meio universitário. Bom, sendo proposto, por exemplo, como uma alternativa ao que o governo propôs como uma medida provisória, que é o congelamento dos concursos e o fim do abono permanência, estimulando a aposentadoria de muitos servidores, imediatamente na administração pública, mais de 100 mil servidores. E se o MEC propuser a contratação de professores via OS para resolver a defasagem dos professores que irão se aposentar, como a sua candidatura vai se posicionar? Essa é uma questão grave, por exemplo, o fim do abono permanência deve resultar aqui na UFSC algo todo de 500, 600 aposentadorias, né? Isso vai tender a agravar o quadro funcional, tanto nos técnicos quanto nos professores. Mas vamos deixar acontecer a situação para ver qual é a posição que nós vamos tomar. O senhor não teria de antemão? De antemão, tu não sabe qual é o quadro que vai se apresentar, não se sabe se é essa alternativa que vai ser colocada pelo MEC. Acho que a contratação por OS, eu não creio que ela vai ser uma alternativa a ser adotada pelo MEC. Viu? Não creio nisso. Não. Mas esse é um tema importante, por exemplo, para o movimento docente se posicionar em relação à sua candidatura. Mas ele é prematuro, por exemplo, porque tanto faz eu posso dizer sim ou não, ela não condiz com a complexidade das coisas. A pergunta sim ou não sempre é ruim. E a resposta às vezes é pior ainda, porque ela não permite o debate, não permite analisar as variáveis do problema. Saindo da questão concreta, por princípio, o senhor defenderia o regime jurídico único dos professores dentro da universidade? Não, por princípio não, cara. Como é que você vai defender uma coisa por princípio? Se eu defender por princípio, eu vou dizer assim, a Caixa tem que ser extinta, a Petrobras tem que ser extinta, os Correios tem que ser extinto. Nós já vivemos numa época em que o regime era seletista. Depois, com a Constituição nova, nós passamos para o estatutário. Esse é o modelo de hoje. O regime de trabalho, aquele que é o melhor para o servidor, ele é variável. Por exemplo, hoje nós temos a estabilidade como característico do regime estatutário, mas os trabalhadores da iniciativa privada têm o fundo de garantia. Então, sempre, a cada momento histórico, tu tens um regime o mais adequado. Hoje, o regime mais adequado para o serviço público é o estatutário, é o que é aplicado depois de 88. Mas essa variação, por exemplo, que vem pela EBSER, no caso da sua Constituição, que adota o regime seletista, ela não é um crime contra os trabalhadores, porque se fosse assim um crime contra os trabalhadores, tu teria que dizer a mesma coisa da Caixa, da Petrobras ou do Correio, ou de qualquer empresa pública, ou de qualquer sociedade de economia mista. Mudando um pouco de questão, gostaria de entender um pouco como você encara o tema das fundações de apoio. Completamente a favor. Completamente a favor. Há uma demonização das fundações de apoio. As fundações são entidades importantes, elas são altamente controladas pelo Ministério Público, elas passaram por um processo depois de 2012, 2013, de autocontrole. Hoje, as 4 fundações de apoio que nós temos aqui, todo o procedimento é altamente controlado e elas servem exatamente para fazer o ajuste entre a universidade e os setores público ou os setores privados. A Fundação de Apoio é uma instituição que ajuda na descentralização, é um instrumento que ajuda no exercício da autonomia. O que há que fazer, e isso está sendo feito, é o controle. A princípio, o professor e o técnico que desenvolve um projeto, a princípio eles agem de boa fé. O princípio da presunção da inocência é importante. Então, a princípio, nós temos que confiar e executar o projeto. Se tiver alguma coisa errada no processo e no projeto, o controle pega. Agora, se, por princípio, contra a Fundação de Apoio, é um equívoco gigantesco, monumental, que só prejudica a universidade. É uma falta de visão do que é autonomia, é uma falta de visão do que é descentralização. A posição atrasada, conservadora, que só beneficia as entidades privadas, as instituições privadas de ensino. Mas veja, boa parte dos recursos das fundações de apoio são recursos públicos. Uhum. Você não pensa que a administração central teria condições de realizar o trabalho que é realizado pelas fundações de apoio? Não é que eu não penso, é que ela não pode. Por que não? Porque tu tens pagamento de terceiros, e a universidade não pode fazer pagamento de terceiros.
Mas ela faz pagamento de terceiros porque há aí outros problemas que ela busca resolver com essas contratações. Que tipo de problema? Por exemplo, no HU, a contratação dos trabalhadores terceirizados que trabalham no hospital, ela é feita hoje por uma fundação de apoio. Isso foi feito Isso pela vem para FAPEU. resolver a defasagem de servidores do quadro. Isso, feito pela FAPEU. E nós tínhamos há um tempo atrás 500 técnicos, 500 empregados da FAPEU no hospital universitário. Hoje nós temos 150. Provavelmente até o final do ano não tenhamos nem esses 150. É isso que se quer? Então se discutia muito isso. A Fundação de Apoio, a FAPEU, não pode colocar técnicos para HU. O Ministério Público dizia isso. Não pode colocar técnicos para HU. Tem que fazer concurso para HU. E não se fazia concurso. Ora, daí começou a se discutir a solução para o HU, para os hospitais. Não é nem nosso HU, são os hospitais universitários. Num dado momento, a proposta foi criar uma fundação estatal para fazer a gestão do HU. Depois, essa ideia da fundação estatal cedeu a ideia da empresa estatal, que é a realidade hoje. Ora, nós tínhamos 500 técnicos do HU, agora nós temos 150 técnicos do HU. Provavelmente até o final do ano não teremos mais nem 150 técnicos do HU. Olha a situação de agravamento da crise. Olha isso, são 150 técnicos lá dentro do hospital. Nós temos 103 leitos fechados, ainda contamos com os técnicos da FAPEU. Começar 2016 também sem esses técnicos, sem poder contratar novos pelo regime estatutário. É isso que se quer? E por que não se realizavam os concursos? Porque o MEC não dá. Não está no alcance do reitor. É porque o MEC não abre as vagas. No caso, o reitor ele tem que sempre ficar resolvendo essas questões que o MEC não realiza. O MEC não dá vaga para concurso. Como é que tu vai realizar concurso? A vaga é do MEC, a vaga não é do reitor. Olha o problema, tu estás entendendo o problema, que é o problema de gestão. Tem situações no âmbito da gestão que não dependem de ti. Essas tu não consegue mover, por mais que tu tenha uma clareza sobre a situação. Eu quero realizar concursos para o hospital universitário pelo regime nosso, pelo estatuto. Isso que eu quero. Então nós precisamos 500 vagas para o HU, para reabrir os 103 leitos. É isso que eu quero. Então eu chego, tu és do MEC, tu és o ministro Mercadante. Ó, ministro, nós precisamos de 500 vagas aqui para o hospital universitário lá em Santa Catarina. Tu é o ministro Mercadante, tu vai me dizer. Ó, professor Caceria, sinto muito. Eu tenho as 500 vagas aqui, mas pelo IBCE, pelo MEC, não. E aí? Você não pensa que cabe ao reitor fazer posicionamentos para a sociedade catarinense? Sim, eu vou chegar aqui para a sociedade catarinense e vou dizer assim, ó, sociedade catarinense, estive lá no ministro Mercadante, pedi as 500 vagas e ele não me deu. Chego no conselho universitário, ó, conselho universitário, fui lá, briguei, bati na mesa, falei que era importante o regime jurídico único, por princípio eu sou a favor do regime jurídico único, temos que ter as 500 vagas, mas o ministro Mercadante não me deu as 500 vagas. Fui lá, expliquei para ele, bati firme, mostrei minha posição de defensora da universidade, que temos que abrir as 103 vagas. Fui firme e defendi nossos interesses, defendi a nossa universidade e defendi a sociedade catarinense. Mas o ministro Mercadante não reabriu as 103 vagas. Isso eu faço. Ser firme, mostrar para a sociedade catarinense, mostrar para o conselho universitário, eu faço. Só que as 500 vagas não vieram. Só que os 103 leitos não foram reabertos. O senhor não está ignorando o papel dos movimentos políticos? Não, ao contrário. Em Santa Catarina e em Florianópolis, os movimentos políticos tiveram papéis muito decisivos, muitas vezes na reorientação de determinadas políticas. Sim. Defendendo muitas vezes, evitando a privatização ao longo de muitas décadas do Banco do Estado de Santa Catarina e outras instituições públicas. No caso do BESC foi excelente, porque o BESC acabou sendo incorporado pelo Banco do Brasil, virou o Banco do Brasil e não foi privatizado. Tinha uma tentativa de privatizar. Qual é o regime de emprego do BESC, do antigo BESC? Estatutário ou seletista? O antigo BESC tinha o regime estatutário. Estatutário? Sim. Qual é o regime dos empregados do Banco do Brasil? O Banco do Brasil hoje tem um regime misto. Não, regime de emprego. De emprego público. CLT ou estatutário? Ele tem um regime misto. Do Banco do Brasil? Sim. A Caixa Econômica? O BESC? Os Correios? Tá vendo? Essa discussão tem que ser travada. Porque quando tu defende a Caixa, quando tu defende o Banco do Brasil, quando tu defende os trabalhadores da Caixa e do Banco do Brasil, tu não estás defendendo o regime estatutário.
Tu estás defendendo os direitos dos trabalhadores naquele regime. Então, o movimento social, um movimento que organiza os trabalhadores, e não só os trabalhadores, outras áreas não contempladas pelos movimentos dos trabalhadores sindicais, gêneros, costumes, etc., eles são importantes. Eles têm que estar organizados, eles têm que ter liberdade de organização e liberdade de manifestação. Isso é uma realidade. Nós estamos tratando aqui da gestão da universidade. Nós vamos ter um reitor a partir do ano que vem, que num quadro de cortes, num quadro de dificuldade, vai ter que fazer a gestão. É disso que nós estamos tratando. Eu posso ter opinião e posição política sobre tudo que tu quiseres. E posso ter posições progressistas sobre tudo que tu quiseres. Mas nós estamos falando aqui da gestão da UFSC do ano que vem. E aí não é a questão de bater na mesa e dar explicação para a sociedade catarinense. A questão é de fazer, de realizar. Mas não se trata só de fazer um posicionamento para se livrar de uma questão de consciência, candidato. Não, ao contrário. Se trata aí de que há um elemento que é exterior à administração pública, que são os movimentos sociais, os movimentos populares, os movimentos sindicais, que têm aí um peso importante político. Sim. Quando uma figura intelectual da dignidade de um reitor de uma universidade pública federal se posiciona criticamente em relação ao próprio governo, em relação àquilo que vê de equivocado nas instituições públicas, ele não está contribuindo também como mais uma força política para se somar aos movimentos? Sim, por isso que não é uma questão de estar com a consciência tranquila. Consciência tranquila, eu estou o tempo todo com a minha própria consciência, com as minhas posições políticas, que eu sei muito bem quais são. Então, ficar a favor, se manifestar, escrever, ter um posicionamento crítico em relação às estruturas, em relação à burocracia, em relação à forma que é organizado o Estado, não vai me impedir de ter que ter soluções objetivas, reais do dia da administração. Não vai. Eu posso ter as posturas mais críticas e mais progressistas possíveis e posso ser um péssimo gestor, posso ser um péssimo administrador, posso agravar a crise, posso trazer mais problemas para aqueles que precisam. Então não se trata de uma postura crítica em relação ao estado das coisas ou ao estado dos movimentos sociais. Trata de fazer uma gestão que seja eficiente e eficaz para tentar minorar o problema. Porque se tu fizer uma gestão que não seja digna, que não seja eficaz, tu vai prejudicar o que mais precisa ainda. É isso que eu não quero. Quero fazer uma gestão que privilegie, que mantenha a dignidade das pessoas aqui dentro. Em época de crise. Porque em época de fartura de recursos é mais fácil. Mas o que vem pela frente não é. É bem difícil a nossa situação. Então, mais do que ter um discurso progressista, um discurso bem posicionado politicamente, tem que ter a vontade, tem que ter a capacidade no dia a dia de usar bem o recurso para fazer a certa. Bom, se você me permite, eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre outro tema. Imagina. Uma outra questão que na UFSC tem sido bastante polêmica são as propostas das candidaturas em relação à segurança no campus. Qual a proposta da sua candidatura? É a mais ampla segurança possível. Na hora que um estudante nosso, por exemplo, ele é assaltado ou sequestrado, tu não vai querer saber se ele é da UFSC esquerda ou se ele é da UFSC conservadora, se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é cota, se ele não é cota, se ele é branco, se ele não é negro ou não, se ele é gay ou não, se ele é maçom ou evangélico. Tu quer dar proteção para essa pessoa. Então, o estado de insegurança hoje nos obriga a tomar uma posição. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, é necessário garantir tranquilidade aqui dentro do campus. E isso é inegável que a crítica é generalizada. Todo mundo critica hoje a falta de segurança, não é? Porque falta iluminação, porque o vídeo monitoramento é pouco, porque o DESEG ele tem uma dificuldade operacional de realizar. Bom, nós defendemos uma política clara de segurança aqui para o campus da universidade, sim. E que conte também com a participação da Secretaria de Justiça e Cidadania e da Segurança Pública. Do meu ponto de vista e do nosso entendimento, não há dificuldade nenhuma em realizar parcerias com a Secretaria de Segurança. Ao contrário, dentro de uma política, dentro de um contexto. Mas, concretamente, quais ações você propõe? Pode fazer, por exemplo, rondas. À noite pode fazer rondas pelo entorno do campus. Da Polícia Militar? Pode. Qual o problema? Já faz pela Trindade. A atual gestão indicou que, em vários momentos, a própria Polícia Militar não acredita que essa seja a melhor saída para a UFSC. Mas qual é a melhor saída para a UFSC? Bom, como candidato... Não, estou perguntando para ti. Se a polícia recusar fazer o policiamento do campus,
Nós vamos insistir. Isso sim daí é um posicionamento político. Diante da recusa, mas é importante. Nós temos 40 mil pessoas. Somos uma cidade gigantesca aqui. Se tu vai numa cidade hoje em Santa Catarina de 40 mil pessoas, qual é o efetivo da Polícia Militar lá? Porque nós não podemos fazer um trabalho integrado envolvendo os conselhos comunitários aqui do entorno da universidade. Trabalhar com os conselhos comunitários. Porque é um equívoco achar que o problema da segurança é só dentro do campus, né? Não é só, é no entorno, não é? Mas, candidato, quando se trata de outras questões, você diz que tem que aceitar, que não há como liberar vagas. Porque essa está na ordem da possibilidade. Quer dizer, quando diz respeito à polícia militar, você porque diz essa que deve insistir. É porque essa está na ordem da possibilidade. Uma coisa é eu conseguir uma vaga junto com o mercadante. Uma coisa é eu conseguir uma vaga junto ao mercadante para EBSER. Essa é da ordem da possibilidade. A outra coisa é tu estabelecer o convênio, o ajuste para a segurança. Aí está no campo da possibilidade. E estando no campo da possibilidade, cabe ao administrador ir atrás dela. Não se contentar com o primeiro, não. Eu não sei se o secretário da Segurança diz que é impossível. Ele tem alertado sobre uma dificuldade de estabelecer bases móveis. Agora, fazer a ronda, fazer, junto com a DESEG, a parceria de uma política de segurança, não sei se a secretaria diz isso. Em entrevista para o Diário Catarinense, o comandante da região disse que não tem interesse, que essa não seria a melhor saída para a segurança pública. Na visão dele, na nossa visão, a parceria com a Polícia Militar é no campo da possibilidade, sim. E nós vamos tratar isso com o secretário de Segurança como uma possibilidade real. A sua candidatura não estaria insistindo nesse ponto do policiamento do campus para dialogar com o senso comum? Tu achas isso? Bom, como você responderia? Não, eu estou te perguntando, tu achas isso? Achas? Bom, eu estou te fazendo uma questão. Não, eu estou conversando Penso contigo. que esse pode ser, por exemplo, o pensamento de muitos dos nossos leitores. Não, pode ser, tu pode ter uma parcela de pessoas aqui na universidade que concordam com esse pensamento, acham que, diante da gravidade do problema da segurança, nós temos que tomar algumas medidas. E essa pode ser uma medida. Não sei se é o senso comum. Há uma necessidade, há um entendimento de parcela importante aqui da universidade que pensa assim. Mas essa não é uma questão de agradar ou desagradar em termos de voto, por exemplo. É uma questão de ter clareza sobre algumas circunstâncias. Bom, estou tentando entender qual é a lógica de gestão que a sua candidatura adotaria se for eleita. Em relação à segurança? Porque aí, no caso do policiamento do campus, você disse que deveria insistir com o comando da Polícia Militar para que faça sim as rondas. Uhum. Mas você ignoraria, por exemplo, que das vagas hoje de concursos públicos, a de segurança do campus, ela está extinta? Está extinta? Você não lutaria, por exemplo, não insistiria com o governo federal a necessidade de retomar esse cargo? Sim, isso. Então, tu podes colocar, tu podes pleitear. É importante as vagas para a DESEG, por exemplo, para vigilância. Porque parte da vigilância hoje já está terceirizada, né? Mas no quadro próprio, por exemplo, da segurança, nós não temos essas vagas. Ela é um quadro de extinção. Tu pode fazer o pleito, tu pode reivindicar. Vê a postura, é isso que tu tens que entender. Tu entendes, tu compreende os dois planos da ação. Uma questão é o plano da ação da reivindicação. Eu acho importante nós termos vagas de servidores da UFSC pelo regime estatutário na área de segurança. Isso é uma coisa. Eu acho importante, eu brigo, eu peço, eu reivindico ao ministro essas vagas. Excelente. Resolve o problema? Não, não vem a vaga. Como é que tu enfrenta o problema? É a mesma coisa da EBSER. É a mesmíssima coisa. A lógica é simples. Tu tens uma limitante operacional. Essa limitante te cria um problema de gestão. Porque tu não consegue, com esses recursos, resolver o problema. Então tu tens que ter uma variável para resolver o problema. Enquanto não tem a vaga para o EBSER, por exemplo, pelo regime jurídico único, o problema ele continua se agravando. Como é que tu resolve o problema? Enquanto tu não tens a vaga pelo regime jurídico nosso de vigilante, vão ocorrendo as aposentadorias, a situação de insegurança ela persiste e aumenta e tu tens que ter uma solução. Tu não pode ficar inerte, parado, diante de uma situação que não foi criada por ti. Compreendes? Tu tens o plano da reivindicação, o plano do pedido e o plano da impossibilidade.
Se o Ministério não me dá a vaga, eu tenho que trabalhar com essa realidade, por mais que eu peça, por mais que eu reivindique, mas eu não tenho a vaga. O que é que eu faço? Estou diante de uma situação, estou diante de um problema, tenho que resolver. Como é que eu faço? É que nem, mal comparando, o caso da vaga de professor. Não tenho professor para começar o semestre, tenho um substituto. É evidente que o substituto é uma outra circunstância em relação ao efetivo. Mas eu tenho que começar a aula no dia 10 de agosto. E aí, a sala está ali, cheia de estudante, não tenho professor. Tenho a possibilidade do substituto. Chamo o substituto ou não chamo? Não, não queremos substituto porque isso precariza, queremos o efetivo. Mas nós não temos o efetivo. Nós temos o substituto. Quer substituto? É claro que todo mundo vai querer. Isso é o plano da realidade. A administração é a realidade, o princípio da realidade. O senhor não pensa que, justificando pelas limitantes dos órgãos, da relação com o governo federal, limitante do orçamento, isso não serve para reestruturar a universidade a partir de um discurso de que não há alternativa, num sentido em que os trabalhadores ficam aí sujeitos a terem que lidar com as categorias perdendo a estabilidade, perdendo os regimes de trabalho? Você não pensa que isso pode, inclusive, ser um caminho para uma precarização profunda do sentido público da universidade? Mas os nossos servidores federais, os nossos servidores da universidade não vão perder nem a estabilidade, nem o regime jurídico único. Não está isso no campo das possibilidades. Bom, as experiências que nós temos no serviço público federal com a quebra do regime jurídico único é que as atuais gerações elas ficam absolutamente suscetíveis porque os movimentos das categorias se tornam fragilizados. Mas que experiências são essas? As experiências dos servidores, por exemplo, dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa, como você mesmo citou. Mas o regime deles é estatutário por conta da servidores Constituição. se aposentam. São seletistas por conta de um comando constitucional. O regime desses trabalhadores é seletista por conta da previsão constitucional. Você não enxerga nenhuma vulnerabilidade para as categorias quando elas têm que lidar com esse discurso de que não há alternativas? Essas categorias da Caixa, do Banco do Correio, reivindicam, fazem greve, brigam pelos seus direitos, como qualquer categoria de trabalhador. Não são menos. Não são depreciadas porque não são regime estatutário. São categorias de trabalhadores que trabalham, valorosos, que lutam e que defendem seus direitos. E o regime deles é o seletista. E quando brigam, quando reivindicam, nós estamos lá ao lado deles, não é isso? Ou eles são menos importantes porque tem o regime seletista? Claro que não. Mas eles estão ocupando uma posição que poderia ser pública e estatutária. Mas ela é pública. E você não concorda que seria melhor para esses trabalhadores serem estatutários? Bom. Eles não teriam mais direitos assegurados? Bom, se nós tivéssemos todos, não teria, hoje em dia teria a estabilidade só. Porque quando tu entras hoje no serviço público, quando tu faz concurso para o serviço público, hoje tu já entra no regime, por exemplo, no teto previdenciário do regime geral da Previdência. Então tu não acumula mais na aposentadoria o ganho da última remuneração, tu já entra pelo regime geral da Previdência. O que te permanece ainda é a estabilidade. Mas quando tu entras, por exemplo, na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, tu entras por via do concurso público também. O acesso à administração, seja na ADM direta, seja na ADM indireta, é por concurso público. Então, na administração indireta, o regime de trabalho, né? Ele é caracterizado pelo estatutário, no caso das autarquias e no caso das fundações, e seletista no caso das empresas públicas e no caso da sociedade de economia mista. Mas nos 4 casos, tudo que caracteriza a ADM indireta, a admissão é pelo concurso público. A admissão é pelo concurso público. E todos são servidores do Estado. Todos são servidores públicos no sentido lato. Bom, haveriam aí problemas importantes que nós teremos que nos debruçar, mas por uma questão de tempo, candidato, gostaria que você fizesse suas considerações finais. Já deu 1 hora? Foi boa a conversa. Acho que é legal isso, tu tocasse em vários pontos aí que eu não me nego a conversar, não tem problema nenhum. Porque tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Tem pessoas que provavelmente não vão gostar do que eu falei, tem pessoas provavelmente que vão gostar,
Vocês fazem parte de acho que de um campo de ideias aqui que não é pacífico, né? Tem gente que concorda e discorda, mas acho que é importante ter esse meio, ter esse canal, ter essa visão, vamos supor. E tu vê como é legal a gente poder debater e conversar numa boa, né? Tem nível de informação que eu não tenho, tem nível de informação que tu não tens. Nem por isso eu vou te caracterizar como um esquerdo estúpido e nem por isso tu vai me caracterizar como um reacionário estúpido. Então é isso que eu estou dizendo. Tem que ter um meio, tem que ter um canal. Quando, por exemplo, nós tivermos uma administração, tu tens que saber que tu vai lá, tu vais entrar, tu vais conversar e o reitor vai te atender, não vai te expulsar. É isso que é importante. Eu voltando a encontrar contigo, eu sei que eu vou ter em ti uma pessoa com quem eu possa conversar, concordando ou não. Então, eu acho que esse é o espírito que nós queremos, é isso que eu penso. Então, por isso foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Tá. Também agradeço pela sua disposição de vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, bom trabalho.